É uma oração feita por Davi ao nosso Deus Todo-Poderoso. O que me chama a atenção é que a história desta família, a história deste jovem, ela não começa quando ele está no campo observando ovelhas. A história dele começa lá em Jericó. Lá em Jericó existia uma mulher que não era muito bem vista pelos habitantes daquela terra. Em Josué capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz que quando os espias são enviados para analisar a terra, foram até Jericó para observar, foram analisar como que o exército fazia para vencer as batalhas, para conhecer quem era o seu inimigo. E quando eles chegam lá, eles entram na cidade, o exército de Jericó já estava preparado para vencê-los em guerra e destruí-los. Mas uma mulher prostituta por nome de Raabe salvou os homens de Deus das mãos dos soldados de Jericó. E quando Jericó é destruída, Raabe, a meretriz, é poupada junto com a sua família. E a partir daí, ela muda de vida, muda de história e vem morar junto com o povo de Deus. Raabe então casa-se com um homem chamado Salmão. Raabe casa-se com um homem chamado Salmão e eles têm um filho chamado Boaz. Boaz cresce. Boaz também casa-se com uma mulher chamada de Ruth, a ex-nora de Noemi, e aí então gera um filho chamado Obed. Obed de igual modo cresce, também constitui família, e ele então gera um filho chamado Jessé. Jessé então cresce, torna-se homem, vai morar em Belém, e ele se casa e tem 8 filhos. Ele tem Eliabe, Abinadab, Samá, Natanael, Finéias. O 6º filho morreu no parto, o 7º se chamou Ozem e o 8º se chamou Davi. Quando Davi nasce, Jessé toma um impacto, porque Davi nasceu ruivo. E segundo a cultura belemita, nascer ruivo era considerado maldito, mal visto, amaldiçoado. Todos os filhos de Jessé tinham cabelo negro e Eliabe fazia questão de não cortar o seu cabelo porque o pai dele gostava. Agora nasce um para contragosto do seu pai. E Jessé, queridos, nós precisamos entender quem era este homem. Jessé era um homem muito respeitado em Belém. Jessé conquistou o título de cidadão belemita porque ele era o ancião mais antigo daquela cidade, daquela terra. E Jessé então era o responsável por oferecer o sacrifício da manhã, do meio-dia e do final da tarde. Quando Davi nasce, ele era formoso, de boa aparência, mas era ruivo. E ao longo de toda a sua infância, Davi foi rejeitado, discriminado pelo seu pai e pelos seus irmãos por conta da sua aparência diferente. Davi foi humilhado, menosprezado por todos da sua família para que não pudesse ser visto pela sociedade. Imagina aquele garotinho que ficava preso dentro do quarto, era mais ou menos assim. Então um dia Jessé diz: Davi, eu tenho uma missão para você. Qual é, meu pai? Eu quero que você vá pastorear as minhas ovelhas na terra de Ramá. Eu quero que você vá pastorear, cuidar das ovelhas. Jessé manda Davi pastorear as suas ovelhas no campo. Só que uma tradição dizia que os filhos mais velhos eram os responsáveis por cuidar do rebanho do pai. Mas Jessé faz questão de que todos os filhos servissem ao exército de Israel, menos Davi. Então Jessé entrega o cajado e a vara na mão de Davi e manda ele pastorear as ovelhas no campo. Jessé mandou Davi para o campo como uma maneira de afastá-lo do meio e do convívio social da família. Davi sempre foi preterido. Davi nunca se assentou na mesa com a sua família para fazer uma refeição. Primeiro era Jessé e seus outros filhos mais velhos. Depois Davi comia de uma forma separada, de uma forma de discriminação. Agora seu pai manda ele pastorear ovelhas na terra de Ramá. Davi vai. Davi era obediente, e quando Davi vai, ele leva as ovelhas à terra de Ramá. Quando ele chega lá, as ovelhas começam a pastar, e ele se assenta no gramado, quem sabe debaixo de alguma árvore, não sei onde ele estava, mas ele começa a observar as ovelhas, ele começa a ver o que as ovelhas estavam fazendo, qual era o comportamento das ovelhas. O que eu acho interessante, queridos, é que quando Deus olha para mim, para você, ele não olha para a nossa capacidade. Deus, quando olha para mim, para você, Deus, ele não olha para os nossos diplomas, para os nossos anéis, ele não olha para a nossa condição financeira, para a nossa posição social. Deus não olha para o nosso status. Deus, ele olha para mim, para você, e ele nos enxerga como ovelhas do seu pasto. O Salmo 100, versículo 3 diz o salmista: sabei, pois, que ele é quem nos escolheu e não a nós mesmos, somos seu povo e ovelhas do
seu pasto. Deus, quando olha para mim, para você, Ele olha todos como iguais. Nós não somos um melhor do que os outros, nós somos todos ovelhas do seu rebanho. Davi está observando as ovelhas. Então Davi faz uma declaração de que Deus é o único Deus de Israel, porque a idolatria tinha dominado os países adjacentes. Lá no Egito adoravam-se o deus Ra, os filisteus adoravam o deus Dagon, os sírio-fenícios adoravam Astarotes e Baal, os edomitas adoravam Beuzebu e os moabitas adoravam a Moloque. Mas Davi declara: Adonai Elohoi, o Senhor é o meu pastor. Davi usa esta metáfora para dizer que o Senhor é o seu pastor, mas também está dizendo: o Senhor é o meu protetor, o Senhor é o meu ajudador, o Senhor é meu guia, o Senhor é quem cuida de mim nos mínimos detalhes. Davi reconhece o senhorio de Deus sobre a sua vida, se colocando no lugar de uma ovelha e dizendo para Deus que Deus é o único Deus da sua vida. Ei, querido, Deus é o único Deus da sua vida e nós somos ovelhas do seu pasto. Uma das características da ovelha é que toda ovelha é medrosa. Todos aqueles que são ovelhas de Deus, medrosos são. A ovelha é tão medrosa que qualquer barulho fora do seu habitat natural, ela teme. Quando nós reconhecemos o senhorio de Deus na nossa vida, nós depositamos a nossa confiança, a nossa dependência, os nossos medos, as nossas dúvidas, e nós declaramos: o Senhor é meu pastor, o Senhor é meu. Ei, querido, Deus é o teu pastor. Deus é o teu protetor, Deus é teu guia, Deus é a água da tua sede, Deus é o calor do teu frio, Deus é o pão do teu deserto, Deus é aquele que esmaga a cabeça da serpente, Deus é quem cuida de você, Deus é quem te protege de todas as coisas.